como vocês estão? Vamos para mais um dia de leitura. Lembrando que a leitura da Sagrada Escritura é como se fosse nosso mapa, a nossa bússola, para poder chegarmos aonde tanto desejamos, ou até mesmo para a gente enxergar o que nós estamos deixando de enxergar. E quando eu falo isso para vocês, justamente é porque eu vivo isso na minha vida. E isso é o mais interessante de tudo, é que quando a pessoa que está aí com você vive isso na sua vida. Oi, Robinho, tudo bom? Quando a gente entende que tudo que às vezes acontece é por entrada de brechas, é por entrada de coisas que a gente não consegue controlar. Tem coisas que você não é culpado que acontece com você, mas que você está totalmente envolvida ou envolvido. Às vezes você está envolvido com problemas no trabalho, a pessoa traz problemas para você. Às vezes é dentro de casa, às vezes é dentro do seu próprio negócio. Então a gente precisa entender, e nada melhor do que a Sagrada Escritura para trazer essa clareza para nós, tá? Lembrando que nós iniciamos essa leitura desde o início, então já lemos toda essa parte. Olha o tanto de sabedoria que já entrou na nossa cachola. E essa outra parte é o que ainda falta. Eu vou fazer essa finalização dessa leitura aqui no Instagram, como eu consegui, tá? Iniciar. Então, quando eu iniciei, foi pensando aqui. Então, finalizo aqui. Depois, nós vamos fazer um outro trabalho que já está pronto ali, mas vai ser no YouTube, tá bom? Vamos lá. Paramos ontem em... Opa, deixa eu fechar aqui. Professor. Paramos ontem em Lucas, capítulo... Olha só. Deixa eu ver aqui. Gente, eu acho... Eu fiz a leitura... Olha aí, tá vendo? Peraí. Eu fiz a leitura capítulo 6, 7, 8. Capítulo 9 em diante hoje, hein? E agora? Deixa eu ver. Eita, me perdi aqui, hein, Robinho? Esse aqui eu já fiz a leitura assim. Peraí. Lógico, nós fizemos a leitura de Lucas. Olha aí, tá vendo como que é? Que virou... errada a página aqui. Eu fiz a anotação. Ai, sabia que eu tinha parado no capítulo 9. 9 de João. Desculpa, gente. Tô com a cabeça daquele jeito. Bora. João, capítulo 9. O segue... Cadê meu óculos? Aqui. O cego de nascença. Olha e eu colocando óculos. O cego de nascença. É isso aí. Bora lá. João... Capítulo 9, versículo 1. O cego de nascença. Oi, Elias, tudo bem? Bem-vindo. Caminhando, viu Jesus um cego de nascença. Os seus discípulos indagaram dele: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem este pecou, nem seus pais, mas é necessário que nele se manifestem as obras de Deus. Enquanto for dia, cumpre-me terminar as obras daquele que me enviou. Virá a noite, na qual já ninguém pode trabalhar, porque isso, enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu no chão, fez um pouco de lodo com a saliva e com o lodo ungiu os olhos do cego. Depois lhe disse: Vai, lava-te na piscina de Siloé. Essa palavra significa emissário. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes o tinham visto mendigar perguntavam: Não é este aquele que sentado mendiga? Respondiam alguns: É ele.
Outros contestavam: de nenhum modo é um parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Perguntavam-lhe então: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: aquele homem que se chama Jesus fez lodo, ungiu-me os olhos e disse-me: vai à piscina de Siloé e lava-te. Fui, lavei-me e vejo. Interrogaram-no: onde está este homem? Respondeu: não o sei. Levaram então o que fora cego aos fariseus. Ora, era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Os fariseus indagaram dele novamente de que modo ficara vendo. Respondeu-lhes: pôs-me lodo nos olhos, lavei-me e vejo. Diziam alguns dos fariseus: este homem não é o enviado de Deus, pois não guarda o sábado. Outros replicavam: como pode um pecador fazer tais prodígios? E havia desacordo entre eles. Perguntavam ainda ao cego: que dizes tu daquele que te abriu os olhos? É um profeta? Respondeu ele. Os judeus não quiseram admitir que aquele homem tivesse sido cego e que tivesse recobrado a vista, até que chamaram seus pais e os interrogaram: é este o vosso filho? Afirmais que ele nasceu cego? Pois como é que agora vê? Seus pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora ficou vendo, nem quem lhe abriu os olhos. Perguntai-o a ele. Tem idade que ele mesmo explique. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, pois os judeus tinham ameaçado expulsar da sinagoga todo aquele que reconhecesse Jesus como Cristo. Por isso é que seus pais responderam: ele tem idade? Perguntai-lhe. Tornaram a chamar o homem que fora cego, dizendo-lhe: dá glória a Deus? Nós sabemos que este homem é pecador. Disse-lhes ele: e nesse homem é pecador, não o sei. Só sei apenas isto: sendo eu antes cego, agora eu vejo. Perguntaram-lhe ainda uma vez: que foi que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: eu já vô-lo disse, e não me destes ouvidos. Por que quereis tomar a ouvir? Quereis vós, porventura, tornar-vos também seus discípulos? Então eles o cobriram de injúrias e lhe disseram: tu que és discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés e sabemos que Deus falou a Moisés, mas deste não sabemos de onde é. Respondeu aquele homem: o que é de admirar em tudo isso é que não saibais de onde ele é, e entretanto ele abriu os meus olhos. Sabemos, porém, que Deus não ouve os pecadores, mas atende a quem lhe presta culto e faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer nada. Responderam-lhe eles: tu nasceste todo em pecado e nos ensina? E expulsaram-no. Na verdade, eles estavam cegos para não querer enxergar o que era verdade, né? Jesus soube que o tinha expulsado e, havendo-o encontrado, perguntou-lhe: creis no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Disse-lhe Jesus: tu o vês, é o mesmo que fala contigo. Creio, Senhor, disse ele, e prostrou-se e o adorou. Jesus então disse: vim a este mundo para fazer uma discriminação. Os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam com ele ouviram-no e perguntaram-lhe: também nós somos, acaso, cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas agora pretendeis ver e o vosso pecado subsiste. Capítulo 10 de João. O bom pastor.
Em verdade eu vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz à pastagem. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai adiante delas, e as ovelhas seguem-no, pois lhe conhecem a voz. Oiê, tudo bom, Morte? Como que tá? É o Tiago, né? Ah, é o Tiago. É o Tiago. Mas não seguem os estranhos, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas não entendiam do que ele queria falar. Bom dia, paz de Cristo. Jesus tornou a dizer-lhes: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância. E aí, como nós já sabemos que Jesus, enquanto esteve nessa terra para nos salvar, ele usou as parábolas. Por que muita gente diz assim: eu leio a Bíblia, mas eu não entendo. Eu leio a Bíblia, mas é difícil entender a Bíblia. Aqui, ó. Quem tem olhos, que vejam, mas quem tem ouvidos, que ouçam. Nem todo mundo vai estar preparado para entender a palavra de Deus e usar para a própria vida. Porque o que é entender a palavra de Deus? Entender a palavra de Deus é saber que eu agora sei a verdade e agora eu pratico essa verdade na minha vida. Então, se eu falo que eu acredito em Deus, se eu vou à missa, se eu vou à igreja, se eu vou aonde eu me sinto bem e eu não pratico isso na minha vida, é a mesma coisa de nada. Tá? Por quê? Porque você continua mentindo para você e não vivendo aquilo que Deus espera de você. Então, vamos lá. Eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, porém, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, quando vê que o lobo vem vindo, abandona as ovelhas e foge. O lobo rouba e dispersa as ovelhas. O mercenário, porém, foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a mim. Como meu Pai me conhece, eu conheço meu Pai. Dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Preciso conduzi-las também, e ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Você vê que aqui fica bem claro que Deus está querendo pegar o máximo de ovelhinha possível, né? Então, o que ele está fazendo? Ele está se achegando aos poucos no coração de cada um, através do que hoje é da Sagrada Escritura, através do que ele deixou para nós de ensinamento, né? Então, quem tem olhos que o vejam, quem tem ouvidos que o ouçam. O Pai que ama, porque dou a minha vida para retomar. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo e tenho o poder de a dar, como tenho o poder de a reassumir. Tal é a ordem que recebi do meu Pai. A propósito dessas palavras, originou-se a nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele está possuído do demônio, ele delira, porque os escutai vós?
outros diziam: estas palavras não são de quem está endemoniado. Agora pode o demônio abrir os olhos a um cego? Não, né, gente? O cego não vai conseguir dar cura para ninguém. O demônio não vai conseguir fazer isso, né? Satanás não faz isso, não tem esse poder. Festa da dedicação. Celebra-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno, Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodearam e perguntaram-lhe: até quando nos deixarás na incerteza? Se tu é o Cristo, dize-nos claramente. Jesus respondeu-lhes: eu vô-lo digo, mas não credes. As obras que faço em nome do meu Pai, estás dando testemunha de mim. Entretanto, não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Quer dizer, só quem é das ovelhas de Jesus é quem acredita em Jesus e vive Jesus dentro deles. Vamos lá, só um exemplo. Uma pessoa que acredita de verdade em Jesus mata. A pessoa que acredita em verdade em Jesus tem vícios. A pessoa que acredita de verdade em Jesus rouba, se aproveita dos outros. Como que é isso para vocês? Deixa eu só colocar aqui. Só um pouquinho, peraí. O cliente me mandou mensagem agora que eu vi. Vamos lá. A partir do momento que eu digo que eu acredito em Jesus, eu preciso mudar a minha vida naquilo que eu passei a acreditar. Digamos lá, Liginha tá indo na igreja, Liginha fez acampamento, né? Primeiro fiz o acampamento, depois fui para a igreja. Aí, antes de tudo isso, eu já estava fazendo as leituras da Bíblia. E aí eu falo para vocês, se eu estou fazendo tudo isso, não é seguindo a Jesus, não é seguindo a Deus? Se os meus comportamentos mudaram, meu jeito de pensar mudou. E quando eu falo mudou, não é porque é porque eu escolhi me transformar numa pessoa melhor do que eu era antes. Ponto. Tá? Então, são escolhas. A gente escolhe viver uma outra vida que talvez vocês não entendam aqui. Ou que talvez quem tá aqui ou quem vai assistir depois consiga entender, porque também está vivendo o mesmo caminhar que eu, né? Cada um com a sua vida, mas cada um do seu jeito. Bora lá. Aí aqui fala assim, ó. Eu lhes dou a minha vida eterna, elas jamais hão de perecer, e ninguém os roubará da minha mão. Meu Pai, que mais me deu, é maior do que todos, e ninguém as pode arrebatar na mão de meu Pai. Eu e o Pai somos unidade. Os judeus pegaram pela segunda vez as pedras para o apedrejar. Disse-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejarás? Os judeus responderam-lhe: não é por causa de alguma boa obra que queremos apedrejar, mas por uma blasfêmia, porque sendo homem te faz Deus. Tudo isso que ego, soberba, orgulho. O ego, ele vai fazer com que a gente perca a nossa razão. O ego faz com que a gente não enxergue o que realmente tem que enxergar. E aqui era puro ciúme.
ciúme, inveja. Olha quanta coisa ruim essas pessoas que acreditavam nas leis de Moisés, que vinha de Deus, mas não acreditava na real para pôr na vida deles. Eles eram pessoas más. Eles queriam apedrejar o outro como se eles fossem juízes. Quem somos nós para julgar o outro, tá? Então vamos lá. Aí aqui tá assim, ó. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Se a lei chama deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, ora, a Escritura não pode ser desprezada. Como acusais que blasfemo aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, porque eu disse, sou o Filho de Deus? Se eu não faço as obras de meu Pai, não me creais, mas se as faço, e se não quiserdes crer em mim, crede nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim, e eu no Pai. Procuraram então prendê-lo, mas ele se esquivou das suas mãos. Ele se retirou novamente para além do Jordão, para o lugar onde João começara a batizar, e lá permaneceu. Muitos foram a ele e diziam, João não fez milagre algum, mas tudo que João falou deste homem era de verdade. E muitos acreditaram nele. Capítulo 11. Ressurreição de Lázaro. Lázaro caiu doente em Betânia, onde estavam Maria e sua irmã Marta. Maria era quem ungira o Senhor com óleo perfumado e lhe enxugara os pés com seus cabelos. E Lázaro, que estava enfermo, era seu irmão. Suas irmãs mandaram, pois, dizer a Jesus, Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Aquele que tu amas está enfermo. E essas palavras disse-lhe Jesus. Essa enfermidade não causará a morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Por ela será glorificado o Filho de Deus. Ora, Jesus amava Marta e Maria, sua irmã e Lázaro, mas, embora tivesse ouvido que ele estava enfermo, demorou-se ainda 2 dias no mesmo lugar. Depois disse a seus discípulos, voltemos para a Judeia. Mestre, responderam eles, há pouco os judeus te queriam apedrejar e voltas para o lar? Jesus respondeu, não são 12 horas do dia? Quem caminha de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas quem anda de noite tropeça, porque lhe falta a luz. Depois dessas palavras, ele acrescentou, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe os seus discípulos, Senhor, se ele dorme, há de sarar? Jesus, entretanto, falara da sua morte, mas eles pensaram que falasse do sono como tal. Então, Jesus lhes declarou abertamente, Lázaro morreu, minha gente. Lázaro morreu. Alegro-me por sua causa, por não ter estado lá, para que creais. Mas vamos a ele. Porque Jesus demorou para ir até ele, para que eles pudessem ver ele ressuscitando Lázaro, né? E pudessem acreditar. Porque tinha hora que nem os discípulos acreditavam no que eles estavam vendo, porque era muito além do que o cérebro deles podiam suportar. Tem muitas coisas que estão na nossa cara, no dia a dia, na nossa vida, e a gente não enxerga. Coisas boas, coisas ruins, e a gente não enxerga, porque a gente ainda não está maduro espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, para poder enxergar. Por isso que a gente fala, né, que tem muitas coisas que chegam na hora certa. Então, vamos lá. Aí aqui, ó. Deixa eu ver aqui.
Aí eu já me perdi de novo. Vamos até ele. A isso, Tomé, chamado Dídimo, Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos: vamos também nós, para morrermos com ele. A chegada de Jesus já havia 4 dias que Lázaro estava no sepulcro. Já tinham feito o enterro do Lázaro, que era o sepulcro, colocava as pessoas lá naquela rocha, né? Ora, Betânia distava de Jerusalém cerca de 15 estádios. Muitos judeus tinham vindo a Marta e a Maria para lhes apresentar condolências pela morte do seu irmão. Mas soube Marta da vinda de Jesus. Saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, estava sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei também agora que tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão ressurgirá. Respondeu-lhe Marta: sei que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crê nisto? Respondeu ela. Sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. E a essas palavras ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo-lhe baixinho: o mestre está aí e te chama. Apenas ela o ouviu, levantou-se imediatamente e foi ao encontro dele, pois Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava ainda naquele lugar onde Marta o tinha encontrado. Os judeus que estavam com ela em casa, em visita de pêsames, ao verem Maria levantar-se depressa e sair, seguiram-na, crendo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Quando, porém, Maria chegou onde Jesus estava e o viu, lançou-se aos seus pés e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorar assim, como também todos os judeus que o acompanhavam, Jesus ficou intensamente comovido em espírito e, sob o impulso da profunda emoção, perguntou: onde o puseste? Responderam-lhe: Senhor, vinde ver. Jesus pôs-se a chorar. Observaram, por isso, os judeus. Vede como ele o amava. Mas alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos do cego de nascença, fazer com que este não morresse? Tipo, por que não chegou antes para evitar que ele morresse, né? Tomado novamente de profunda emoção, Jesus foi ao sepulcro. Era uma gruta coberta por uma pedra. Jesus ordenou: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, a irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois há 4 dias que ele está aí. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. Levantando Jesus os olhos ao alto, disse: Pai, rendo-te graças, porque me ouviste. Eu bem sei que sempre me ouves, mas falo assim por causa do povo que está em roda, para que creiam que tu me enviaste. Depois dessas palavras, exclamou em voz alta: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu. Tendo os pés e as mãos ligados com faixas e o rosto coberto por um sudário, ordenou então Jesus: desatai-o e deixe-o ir. Muitos dos judeus que tinham vindo a Marta e a Maria viram que Jesus fizera, creram nele. Alguns deles, porém, foram aos fariseus e lhes contaram o que Jesus realizara. Os pontífices e os fariseus convocaram o conselho e disseram: que faremos? Esse homem multiplica os milagres. Se o deixarmos proceder assim, todos crerão nele, e os romanos virão e arruinarão a nossa cidade e toda a nossa nação.
Um deles, chamado Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano, disse-lhes: Vós não entendeis nada, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não pereça toda a nação. E ele não disse isso por si mesmo, mas, como era o sumo sacerdote daquele ano, profetizava que Jesus havia de morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para que fossem reconduzidos à unidade os filhos de Deus dispersos. E desde aquele momento resolveram tirar-lhe a vida. Em consequência disso, Jesus já não andava em público entre os judeus, retirou-se para uma região vizinha no deserto, a uma cidade chamada Efraim, e ali se detinha com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muita gente de todo o país subia a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Procuravam Jesus e falavam uns com os outros no templo: Que vos parece? Achais que ele não virá à festa? Mas os sumos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que todo aquele que soubesse onde ele estava o denunciasse para prendê-lo. É forte, hein? Último capítulo de hoje, tá? E a gente volta amanhã. Jantar em Betânia, capítulo 12. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus a Betânia, onde vivia Lázaro, que ele ressuscitara. Deram ali uma ceia em sua honra. Marta servia Lázaro e era um dos convivas. Tomando Maria uma libra de bálsamo e de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou os seus pés com os cabelos. A casa encheu-se do perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de trair, disse: Por que não se vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Dizia isso não porque ele se interessasse pelos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, furtava o que nela lançavam. Jesus disse: Deixe-a. Ela guardou este perfume para o dia da minha sepultura. Pois sempre tereis convosco os pobres, mas a mim nem sempre me tereis. Uma grande multidão de judeus veio a saber que Jesus estava lá. E chegou não somente por causa de Jesus, mas ainda para ver Lázaro, que ele ressuscitara. Mas os príncipes dos sacerdotes resolveram tirar a vida também a Lázaro, porque muitos judeus, por causa dele, se afastavam e acreditavam em Jesus. Entrada de Jesus a Jerusalém. No dia seguinte, já estamos no último capítulo, tá, gente? No dia seguinte, uma grande multidão que tinha vindo à festa de Jerusalém ouviu dizer que Jesus ia aproximando-se. Saíram-lhe ao encontro com ramos de palmas, exclamando: Hosana! Bendito que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. Tendo Jesus encontrado um jumentinho, montou nele, segundo o que está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que vem o teu rei montado num filho da jumenta, o jumentinho. Os seus discípulos, a princípio, não compreendiam essas coisas, mas, quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito a respeito e de que assim lhe fizeram. A multidão, pois, que se achava com ele, quando chamava Lázaro no sepulcro e o ressuscitara, aclamavam. Por isso o povo lhe saía ao encontro, porque tinha ouvido que Jesus fizera aquele milagre. Mas os fariseus disseram entre si: Vede, nada adiantou. Reparai que todo mundo corre atrás dele. Olha, por inveja, de novo. Conclusão do livro dos sinais, tá? Que é a última parte aqui do capítulo 12. E aí amanhã a gente começa o capítulo 13, tá bom? Havia alguns gregos entre os que subiram para adorar durante a festa. Estes se aproximaram de Filipe, aquele que de Betsaída, da Galileia, e rogaram-lhe: Senhor, quiséramos ver Jesus. Filipe foi e
falou com André. E então André e Filipe o disseram ao Senhor. Respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora para o Filho do Homem ser glorificado. Em verdade eu vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só se morrer e produz muito fruto. Quem ama a minha vida irá perdê-la. Quem ama a sua vida irá perdê-la. Mas quem odeia a sua vida deste mundo, das coisas ruins que faz, irá conservá-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estiver, estará ali também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora minha alma está perturbada. Mas que direi? Pai, salva-me desta hora. Mas é exatamente para isso que vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Nisso veio do céu uma voz: já o glorifiquei e tornarei a glorificá-lo. Ora, a multidão ali estava a ouvir isso. Dizia ter havido um trovão. Outros replicavam: um anjo falou-lhe. Jesus disse: essa voz não veio por mim, mas sim por vossa causa. Agora é o juízo deste mundo. Agora será lançado fora o príncipe deste mundo. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. Dizia, porém, isto, significando de que morte havia de morrer. A multidão respondeu-lhe: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. Mas, como dizes tu, importa que o Filho do Homem seja levantado? Que é esse Filho do Homem? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus: ainda por pouco tempo a luz estará em vosso meio. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos surpreendam. E quem caminha nas trevas não sabe para onde vai. Então tendes a luz, crede na luz, e assim vos tornareis filho da luz. Jesus disse essas coisas e retirou-se e ocultou-se longe deles. Embora tivesse feito tantos milagres na presença deles, não acreditavam nele. Assim se cumpria o oráculo do profeta Isaías: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Aliás, não podiam crer, porque outra vez disse Isaías: ele cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e eu os sare. Assim se exprimiu Isaías, quando teve a visão de sua glória e dele falou. Não obstante também, muitos dos chefes creram nele, mas por causa dos fariseus não o manifestavam, para não serem expulsos da sinagoga. Assim, preferiram a glória dos homens àquela de que veio de Deus. Entretanto, Jesus exclamou em voz alta: aquele que crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E aquele que me vê, e vê aquele que me enviou. Eu vim como luz ao mundo, assim todo aquele que crer em mim não ficará nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o condenarei. Porque não vim para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que anunciei, esta julgará no último dia. Em verdade, não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Ele mesmo me prescreveu o que devo dizer e o que eu devo ensinar. E sei o que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo, digo segundo me falou o Pai. Conforme Deus disse. Fizemos a leitura então do capítulo 9 até o capítulo 12.
Bora! Amanhã a gente vai fazer a leitura do capítulo 13. Vamos fazer nossa oração, pedir a Deus sabedoria, Senhor. Pronto. Amanhã a gente vai fazer a leitura do capítulo 13 em diante, tá bom? Deixa eu ver aqui. Peraí. É isso mesmo, capítulo 13. 13. Amanhã é capítulo 13, tá? Então a gente lê hoje de 9 a 12. Deus, obrigada por mais um dia. Nos dê sabedoria para lidar com os problemas do dia a dia, com os problemas que não são nossos, mas que nós somos envolvidos no dia a dia. Olhe pelos nossos lares, traga para nós, nos nossos lares, amor, união, ternura, saúde, paz, que todos nós estejamos na sua redoma de cuidado e de segurança, que ao sair todos os dias de casa nós estejamos seguros e que não tenha pedras de tropeços, para que a gente possa seguir nosso caminhar durante o dia, no nosso trabalho, fazer nossas atividades fora de casa, para que a gente retorne em segurança para casa. Deus, olhe por todos nós. Olhe por cada criança, por cada idoso, por cada mulher, por cada homem, por cada animaizinho que possa estar passando por tribulações nesse mundo, nessa vida, por seres humanos cruéis, que não seguem suas leis, seus preceitos, seus mandamentos. Nos livre de toda pessoa, de todo ser humano que tenha inveja, que seja soberbo, que queira nos fazer mal, que dão sorrisos falsos e abraços que são como cobras. Olhe por todos nós. Olhe por todos nós nos nossos trabalhos, para quem trabalha CLT, que os proprietários dessas empresas cuidem dos seus colaboradores da melhor maneira, sendo justos, e que os colaboradores sejam pessoas justas também, honestas, que tenham os valores baseados nos mandamentos, para que todos possam ser prósperos nessa vida que a gente tem. Olhe por todos nós. Abençoe aqui Robson, o Elias, o Tiago, todos os seus familiares, os seus negócios. Abençoe os seus projetos, que todos nós, quem entrou ao vivo, quem também for assistir até o final essa live, o Senhor abençoe a todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meu Jesus, cuide de todos nós em Três Lagoas e Mato Grosso do Sul, nas cidades e estados de todo o Brasil e de todo o exterior. Olhe por nós nos 4 cantos do mundo. Minha Nossa Senhora, Mãe de Jesus, pedimos à Senhora que interceda por nós junto a seu Filho, porque Ele te ouve. Colocamos no seu manto sagrado, no seu colo precioso, todas as nossas dores, inseguranças, incertezas, vícios, desemprego, escassez, preguiça, procrastinação, tudo aquilo que tem sido pedra de tropeço para que a gente viva uma vida da maneira que Jesus espera de nós, da maneira que Deus deixou para nós nesse mundo. Tem muita coisa boa aqui, que a gente possa estar usufruindo enquanto vida temos. Olhe por todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém! Estivemos aqui reunidos, então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Espero por vocês amanhã no horário de almoço. Um grande beijo. Até mais!